A maioria das mulheres não se identifica conscientemente como feminista radical. A maioria das mulheres não tem cabelo azul, sovaco peludo ou sai por aí queimando sutiãs em praça pública. Mas a maioria das mulheres reproduzem comportamentos feministas todos os dias. Isso acontece porque ideologias não precisam ser estudadas página a página para funcionar. Ideologias se espalham por incentivos, por recompensas sociais e ausência de custo. E é por isso que a esmagadora maioria das mulheres modernas apresenta comportamentos feministas sem ter consciência de estar fazendo isso. Repete comigo. A esmagadora maioria das mulheres modernas apresenta comportamentos feministas sem ter consciência de estar fazendo isso. E eu vou te dar nesse vídeo aqui 10 evidências comportamentais dessa afirmação. Primeira evidência: a maioria das mulheres defende igualdade apenas quando isso as favorece. Elas pedem salários iguais, mas não pedem igualdade em trabalhos perigosos, insalubres ou fisicamente extenuantes. Isso é uma adaptação inconsciente ao discurso feminista que normalizou direitos sem deveres equivalentes. As feministas levantam bandeiras exigindo igualdade de representatividade e poder, mas elas se calam convenientemente na hora de pedir igualdade para o serviço militar obrigatório ou para postos de trabalho na profissão de montadores de andaimes, por exemplo. Segunda evidência: a presunção automática de vítima. Quando um homem faz algo absolutamente terrível com uma mulher, a reação padrão é canalha, monstro, psicopata. Mas quando uma mulher faz algo absolutamente terrível com um homem, a reação padrão é: calma, gente, a gente tem que ouvir o lado dela. Será que o cara não fez alguma coisa que levou a moça a esse extremo? De repente ele já agredia ela há tempos, tratava aquela moça mal e... Isso não é empatia neutra. Isso é internalização de uma narrativa feminista onde a mulher é vista como moralmente frágil todo o tempo e o homem como um agressor perpétuo todo o tempo, mesmo sem evidência disso. Terceira evidência: o uso seletivo do discurso da autonomia. A mulher moderna feminista que não sabe que é feminista, ela fala: sou independente, não preciso de homem. Mas em situações de risco, crise ou quando o fardo da provisão pesa sobre os ombros femininos, as mulheres esperam proteção masculina imediata. Quando o calo aperta de verdade, a autonomia retórica rapidamente dá lugar à dependência prática. A mulher repete todo dia o discurso interno e externo de que ela é empoderada, forte, autossuficiente. Mas no momento em que ela sofre um assédio ou precisa de uma força física mais bruta para resolver uma determinada situação, ela rapidamente muda o discurso para: onde foi parar o cavalheirismo, gente? Não tem mais homem de verdade nesse mundo? Ué, se ela é independente e empoderada, por que ela precisa que um homem seja cavalheiro ou ficar reclamando quando nenhum homem aparece para resolver alguma coisa para ela? Por que ela precisaria disso? Esse paradoxo é típico de uma ideologia que foi absorvida inconscientemente. Quarta evidência: externalização sistemática da responsabilidade. O fracasso profissional de uma mulher virou machismo estrutural. É só você ver aí a gritaria sobre a desvalorização do futebol feminino. O futebol feminino não tem público e não dá lucro por causa do machismo estrutural. Vou te dar outro exemplo. Cada conflito relacional rapidamente cai no discurso de: ai, como os homens estão imaturos, estou cansada de moleques. A mulher escolhe homens sem critérios, engravida de qualquer um, é abandonada e então transfere a responsabilidade do seu insucesso relacional para os homens. Mas a análise da mulher raramente começa ou sequer envolve a responsabilidade dela e as consequências das suas próprias escolhas pessoais. Esse tipo de comportamento e dinâmica não nasce do nada. Isso é um treinamento cultural feminista, mesmo em quem nunca leu uma única linha sobre feminismo. Quinta evidência: rejeição emocional à crítica ao feminismo, mesmo sem conhecer o feminismo. Muitas mulheres nunca estudaram a teoria feminista, mas elas reagem com hostilidade quando o movimento feminista é questionado. Isso mostra um condicionamento simbólico, não uma reflexão racional. E eu vejo isso todo santo dia nos meus posts nas redes sociais. Ai, Doc, eu não sou feminista não, mas olha só. Olha só o quê? Pronto, lá vem a reação de rejeição emocional à minha crítica ao feminismo de uma mulher
que acha que não é feminista. Sexta evidência, a normalização do discurso de homens devem. Os homens devem ser emocionalmente fortes e equilibrados, os homens devem tomar a iniciativa no relacionamento, os homens devem pagar a conta no primeiro encontro, os homens devem sustentar financeiramente a família, os homens devem ser cavalheiros e ceder o assento no transporte público, os homens devem proteger mulheres e crianças em situações de emergência, calamidade ou catástrofe, os homens devem abrir mão de conforto pessoal pelo bem dos outros, e etc, etc, etc. Mas as mulheres raramente dizem mulheres devem. E quando alguma mulher diz que as mulheres devem fazer algo, esse algo raramente traz embutido em si alguma forma de doação, generosidade, sacrifício ou altruísmo. Via de regra, as mulheres dizem que as mulheres devem priorizar a própria carreira, as mulheres devem buscar independência financeira, devem investir na própria educação, as mulheres devem definir limites claros nos relacionamentos, as mulheres devem escolher parceiros que respeitem os seus objetivos pessoais, as mulheres devem valorizar o próprio tempo, as mulheres devem ter liberdade para decidir se elas querem ou não casar, se elas querem ou não ter filhos. As mulheres devem expressar as suas opiniões sem silenciar. As mulheres devem buscar ambientes profissionais seguros e as mulheres devem definir seus próprios valores. Beleza. Qual tipo de renúncia, abnegação ou humanitarismo existe nisso tudo que as mulheres devem fazer? Esse desequilíbrio moral é ginocentrismo internalizado a partir da absorção de vários pontos da agenda feminista. Sétima evidência, a romantização da fragilidade feminina. Quando uma mulher desiste, fica magoada, desaba emocionalmente ou surta com raiva de alguma coisa, isso é socialmente validado, é legítimo, ok. Mas o mesmo comportamento em homens é tratado como desequilíbrio ou fraqueza. Isso reforça um modelo onde as mulheres são protegidas do custo da própria instabilidade. E proteger as mulheres do custo da própria instabilidade, essa é uma base central do feminismo. Oitava evidência, a adesão automática a políticas para mulheres. As mulheres defendem todas as políticas favoráveis para mulheres sem analisar os efeitos colaterais dessas políticas. Poucas mulheres perguntam, essa política prejudica quem? E praticamente nenhuma mulher pergunta, essa política cria algum tipo de injustiça inversa? Essa adesão automática ocorre porque o sistema ensinou que políticas pró-mulher são, por definição, boas. Por exemplo, a Lei 11.432, que regulamentou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, instituído em 2021. Essa lei deu às mulheres de 10 aos 49 anos de idade, em situação de vulnerabilidade, o direito de receber gratuitamente 40 absorventes a cada 56 dias. Alguma mulher se perguntou quanto esse programa custa aos pagadores de impostos? E considere que, segundo dados da Receita Federal, entre os contribuintes do Imposto de Renda de Pessoa Física, cerca de 63% desses contribuintes são homens. Os homens pagam impostos para o governo e as mulheres recebem absorventes do governo. Você viu alguma mulher se perguntando, gente, será que esse tipo de política cria algum tipo de injustiça inversa? Eu não vi. Nona evidência, a linguagem absorvida. Termos e expressões como machismo estrutural, patriarcado opressor, masculinidade tóxica, lugar de fala, responsabilidade afetiva e palavras machucam são usados por mulheres que nunca estudaram ou refletiram com o devido grau de racionalidade e honestidade sobre essas expressões e termos. Isso é uma prova clara de ideologia feminista assimilada por osmose cultural. Décima evidência, quando você pergunta às mulheres se os deveres femininos deveriam ser iguais aos direitos, a maioria das mulheres hesita. Eu vou te dar um exemplo clássico disso. Pergunte a uma mulher se ela acha que o homem, em um relacionamento, tem a obrigação de ser protetor, provedor, leal, decidido, solucionador de problemas, transparente e emocionalmente equilibrado. Ela provavelmente responderá que sim, um homem deve ser assim, porque esse é o papel do homem. Na sequência, pergunte para essa mesma mulher se ela, em reciprocidade a um homem que lhe oferece proteção, provisão, lealdade, capacidade de resolução de problemas, decisões claras, transparência e equilíbrio emocional, e faz isso porque isso é a obrigação de um homem,
Pergunte a essa mulher se ela teria a obrigação de oferecer submissão a esse homem em retorno. Uma mulher deveria ser submissa ao homem que ela mesma escolheu para colocar ao seu lado? O desconforto com essa pergunta, essa simples pergunta, o desconforto com isso já revela tudo sobre o quanto aquela mulher é feminista, especialmente quando ela insiste em dizer que ela não é feminista. Porque, no fundo, o feminismo venceu culturalmente quando ele conseguiu dissociar benefício de responsabilidade e quando essa dissociação foi absorvida pelas mulheres de forma inconsciente. As ideologias mais eficientes não são aquelas que tentam impor a sua agenda no grito, mas aquelas ideologias que parecem puro bom senso comum, mesmo quando elas não têm nada de bom senso e menos ainda de pureza. A maioria das mulheres não escolheu o feminismo. As mulheres simplesmente nasceram dentro dele, cresceram dentro dele, respiraram ele e foram emocionalmente e politicamente recompensadas por ele. Por isso, você pode considerar tranquilamente que praticamente 100% das mulheres modernas são feministas. São. A única exceção está nas mulheres que fizeram a dura jornada de desintoxicação desse feminismo impregnado. Se uma mulher diz para você com todas as letras que ela não é feminista, pode apostar que ela é. Bastam 2 ou 3 perguntas para a máscara cair e o feminismo dentro dela vir à tona com todas as forças. O mais honesto é quando uma mulher admite que ela está lutando a duras penas para se livrar das agendas feministas que ela se permitiu absorver. Porque quando um comportamento traz vantagens sem custos, ele não precisa ser defendido conscientemente, ele apenas se repete de modo automático uma geração depois da outra. E nenhuma mulher se livra desse padrão de comportamento aprendido sem fazer um detox diário profundamente consciente para se livrar dele.